Sejam todos bem-vindos a mais uma live do Circuito Cinema em Movimento, promovido pelo ICEM, o Instituto Cultura e Movimento, com patrocínio do Instituto CNP Brasil, da CNP Seguros, Universidade Estácio de Sá, Instituto Edux, com realização pela MPC Filmes, Ministério da Cultura e Governo Federal. Hoje nós vamos falar sobre o documentário média-metragem O Futuro do Agora, que traz a difícil passagem dos estudantes do ensino médio para as universidades e traz uma reflexão com relatos de diretores de escola, coordenadores de projetos sociais, professores, alunos e ex-alunos sobre a atual política educacional pública, especialmente aquela relacionada ao ensino médio, que é o tema central do filme O Futuro do Agora. Quem vai debater comigo esse assunto é a Ana Paula Mustafa Mariucci. Eu vou ler aqui o currículo da Ana. A Ana tem formação em tradução, interpretação e pedagogia, iniciou sua carreira como professora na educação bilíngue, se manteve por 6 anos em cursos de línguas e ministrando aulas em escolas bilíngues internacionais. Em 1997, ela começou a empreender com as irmãs e fundou em São Paulo a Builders Educação Bilíngue. E 10 anos depois, uma segunda escola, a Gara School, ambas no segmento de educação infantil até o ensino fundamental bilíngue. E nas escolas ela atuou como diretora administrativa, que englobava também as áreas de marketing, facilities, TI e RH. Em 2003 ela saiu da operação das escolas e foi se dedicar ao conselho consultivo das escolas. E também à gestão do Brasa Jovem, um projeto social que atende crianças e jovens na Vila Brasilândia. Ao longo da live a gente vai comentar bastante sobre esse projeto, né, nas perguntas que eu farei para a Ana, ela vai responder as perguntas do filme e comentar sobre esse projeto que é tão inovador, que saiu aí à frente para tentar trazer uma educação complementar. Te agradecer pela sua participação, obrigada por ter aceitado o meu convite. E já começar te perguntando aí o que você achou do filme. Enorme prazer em te ajudar a responder essas perguntas. Só uma pequena correção: eu saí da operação das escolas em 2023 e não em 2003. Em 2003 eu estava lá na lida ainda. Vamos lá. O filme é muito tocante, né? Eu vi como ele retrata com muita sensibilidade essa transição que é super delicada do ensino médio para a vida adulta. É, o adolescente fica num limbo, né, entre ser adolescente e já precisar decidir a sua vida futura. E o filme retrata muito bem essa travessia, né? E, de fato, é uma fase de muitas incertezas para o jovem. Ele precisa decidir o que vai fazer, ele sai do ensino médio sem ter muita ideia do que é, ele nem entende muito bem quais as profissões, o que ele vai encontrar pela frente, se ele escolher ser advogado, ou se ele escolher ser um torneiro mecânico, ou se ele escolher ser um trabalhador na área de TI, né, um analista de sistemas ou algo do tipo. Então, muitas vezes o jovem não teve nem base emocional para fazer essas escolhas, não teve base escolar, muitas vezes. Então, é um período bastante delicado na vida do jovem. Eu acho que o filme retrata muito bem isso. O filme também escancara as desigualdades, né? Ele mostra o enorme abismo que existe entre os sonhos e as condições reais de sonhar, né? O que os jovens da periferia, o que os jovens que estão em escola pública têm nas mãos para poder sonhar. E eu fiquei bastante tocada e até emocionada porque eu vi ali exatamente o que a gente vive no projeto Brasa Jovem todos os dias. A gente vê jovens cheios de potencial, com talentos incríveis, mas que muitas vezes não têm condições reais de andar com aqueles sonhos, com aqueles talentos, sem uma rede de apoio, sem o apoio em casa, ou mesmo com falhas no sistema educacional, sem adultos de referência. Eu me reconheci em várias falas do filme, especialmente quando a gente vê que os projetos sociais, como o Brasa Jovem, que eu administro,
tentam preencher essa lacuna da escola ou tentam ajudar a dar uma mão nesse gap que fica, porque realmente a escola sozinha não consegue dar conta de levar o jovem para onde o jovem deveria estar hoje no Brasil. Uma mistura de elementos, né? É a adolescência, que o jovem tem muitas dúvidas, é a falta de recursos, é a falta de encontrar uma infraestrutura na escola que ajude esse estudante a tomar as decisões, assim, Uhum. incentivo, né, para fazer uma escolha A ou escolha B. Acho que são múltiplos fatores, né? Isso, isso. Eu também achei o título fantástico, né? O futuro do agora. Ele é muito simbólico, ele é muito forte, né? Porque o futuro do agora é o que a gente faz por eles hoje. O filme, esse título mostra que o futuro não está lá na frente, ele começa no presente, no que a gente faz com esses jovens hoje. E é um tema urgente, é um tema É. que precisa ser debatido porque tem muita gente sofrendo, né? A gente vê os jovens, como eu falei, com muito talento, com muito potencial e não conseguindo chegar lá. E Ana, nas entrevistas que nós assistimos ao longo do filme, né, com os estudantes, nós podemos observar assim, uma ansiedade que eles têm para já começar a trabalhar, ganhar dinheiro, ser alguém na vida, como eles mesmos dizem, né? E eles não Uhum, conseguem entender isso. Faz parte de um processo que ninguém começa do topo, ninguém já uhum, começa com cargos importantes, ganhando muito dinheiro, tendo relevância. uhum, E isso venha porque eles estejam se espelhando em artistas, influencers, né, com milhões de seguidores no Instagram. Então, hoje em dia, isso é o que vale. Até o próprio meio causa isso. Não estou apenas culpando os estudantes, né? O meio que a gente vive está um pouco condicionado a tudo isso. Enfim, o glamour, né? Então, eu acho que eles ficam um pouco impressionados com isso. E eles não conseguem entender que tudo se trata de um processo, né, Ana? é. É uma pena, né? Porque as redes sociais, elas têm esse efeito sobre todos nós, né? E especialmente sobre os jovens, eles sofrem uma enorme pressão. Eles se comparam o tempo todo com realidades que são editadas, né? Nas redes sociais, e eles veem o sucesso das pessoas, mas eles não veem o processo. Eles veem o sucesso, mas eles não enxergam o processo, né? Eles veem pessoas que parecem ter chegado lá com muita facilidade, da noite para o dia, começaram a ganhar dinheiro, viraram famosas, mas a rede social não mostra o caminho percorrido para chegar lá, né? O esforço, o estudo, os fracassos. Então, isso gera muita, muita ansiedade. Gera ansiedade em todos nós. Imagina nos jovens que estão fragilizados, porque eles têm mil coisas para fazer, eles têm mil decisões para fazer nessa fase da vida. Ah, e agora? Eu vou sair do médio, eu vou para a universidade, mas o que que eu quero? Ou eu não consigo ir para a universidade, o que que eu vou fazer da vida? Eu já estou em idade de trabalhar, de ajudar meus pais, ou seja, são muitos dramas, né? Então, eles têm essa frustração, uma sensação de. Pode gerar, né, uma sensação de fracasso precoce, de insuficiência, de nunca tá bom, né? Deles nunca conseguirem chegar aos pés de quem está lá no topo das redes sociais, de quem tem milhões de seguidores. Eu penso que nas periferias isso é ainda mais cruel, né? O jovem ele olha um mundo que parece possível para todo mundo, mas que não está acessível para eles, está muito distante da realidade dele, da realidade deles. E aí o que que ele faz? Ele se cobra, ele se frustra e muitas vezes ele desiste antes mesmo de tentar. É triste. Tem até um relato no filme de um aluno que desistiu e depois ele mesmo fala que ele poderia ter aguentado até o final do ano, mas que É. foi precipitado, mas que naquele momento era aquilo que ele queria. Então você vê nessas decisões precipitadas. Aí entra na questão da evasão, né? Mas antes da gente entrar nesse assunto da evasão, eu acho que assim, o papel, o objetivo de projetos sociais como o Brasa Jovem é justamente mostrar
para os jovens que o sucesso real ele é um processo e que ele acontece. Ele exige tempo, ele exige disciplina, exige propósito, mas existe muita beleza no caminho, né? Então essa pressa de chegar lá, de já saber, de ter uma definição de como vai chegar ao fim da vida, se vai ter dinheiro, se não vai ter dinheiro, o jovem está muito ansioso. Ele não vai ser feliz só na chegada, ele precisa ser feliz ao longo do processo inteiro que ele é responsável por construir, né? Então a gente tenta mostrar para eles o valor de toda essa trajetória, dos erros, né, dos fracassos, porque isso tudo a gente sabe que é o que faz a gente se tornar pessoas melhores, mais competentes e ter mais aprendizados na vida, né? Que o sucesso ele vem de um propósito, ele vem de disciplina, ele vem de tempo. Então, nós muitas vezes convidamos pessoas para ir lá conversar com eles, pessoas que tiveram sucesso, pessoas que saíram do nada. A gente já levou pessoas de diversos ramos, né? Desde jogador de futebol, costureiras que viraram famosas, pessoas que eram da comunidade, pessoas que viraram influencers ou que estão no mercado de marketing digital, enfim, diversos exemplos de sucesso, para eles verem que sim, é possível, né? Mas aquele sonho de todos eles quererem ser influencers, modelos famosas e jogadores de futebol famosos é o que a gente precisa desconstruir o tempo inteiro no projeto. Eu imagino a dificuldade. Um outro ponto do filme fala sobre a educação integral, né? Que seria a educação pelo período da manhã e à tarde. E que ela foi implementada agora com esse novo ensino médio. No entanto, tem um desafio enorme, né, das escolas públicas, principalmente pela carência dos professores, né, que causa um buraco na grade horária. Então, às vezes, os alunos têm aula no comecinho da manhã, ficam o resto da manhã toda sem. Após o almoço, eles têm uma aula da tarde. Então, do almoço até as 3 da tarde, eles não têm nada para fazer. A aula das 3, que encerra às 5, enfim. Eles têm esses buracos, né? E isso dificulta o aprendizado e eu acho que faltam políticas públicas para valorizar o magistério. Me parece que nas escolas particulares isso não acontece, Ana. Eu queria que você explorasse um pouquinho esse assunto, por favor. Na verdade, a questão da carga horária. De fato, o Brasil era um dos únicos países que ainda mantinha o período, meio período para a escola, né? E a gente sabe que é pouco tempo, né, de exposição ao conteúdo escolar. Nos países de hemisfério norte, a vida inteira é semi-integral, né? As crianças vão para a escola das 8 às 3. No Japão, nos países orientais, é período integral na escola, né? Então, quando a gente é comparado com essas crianças e jovens de outros países, em exames, por exemplo, como o PISA, que medem aí o que os jovens sabem, a gente está sempre no chinelo, o Brasil está sempre como um dos últimos países, mas claro, pela pouca exposição também ao conteúdo, né? Então, o aumento da carga horária é muito bem-vindo. Porém, nós temos diversos desafios. A sobrecarga dos professores nas escolas públicas, os professores exaustos, mal remunerados, né? Então, os buracos que ficam aí na grade escolar, né? As aulas vagas, todos esses problemas, eles são um retrato fiel da desigualdade estrutural da educação no nosso país. Né? O ensino público, de fato, carrega um peso enorme, né? Falta muita estrutura, faltam professores qualificados e faltam políticas de valorização do magistério. Né? Então, o professor que deveria ser a profissão mais bem remunerada, porque é quem vai preparar todo mundo para se tornar bons profissionais, é a mais mal remunerada, ou uma das, né? Então, o problema está lá na raiz, está lá embaixo, né? Mas essa questão do aumento da carga horária, ela seria bem-vinda se tivesse havido uma transição para este novo modelo mais gradual, em que houvesse mais formação para os professores, né, em que houvesse mais tempo para prepará-los. O novo ensino médio, ele trouxe, por exemplo, uma proposta maravilhosa de flexibilização de conteúdo, de diversidade de conteúdos, de ampliação, né, das matérias escolares, o que é fantástico, porque a gente tinha um currículo muito engessado, né? As matérias acadêmicas, aquilo que se estuda para ir para o vestibular, é muito pouco hoje em dia. Isso tudo está à disposição, né, na Inteligência internet.
Agora então com inteligência artificial. Então, há muito tempo a gente vinha esperando por essa mudança, por um currículo mais vivo, por um currículo que incluísse matérias que, que, que fazem sentido para o jovem, conteúdos que ele pode usar na vida de uma maneira prática, né? Então, toda essa mudança foi muito bem-vinda. Mas esse modelo está acontecendo pela metade. Infelizmente, o que foi a proposta do novo ensino médio não acontece na verdade, devido à falta de preparo dos professores, devido a essa falta de uma transição para esse modelo, para que os professores mais acostumados com uma prática mais tradicional, mais conteudista, mais voltada para as questões acadêmicas, pudessem se preparar para esse passo. Né? Então, a gente está com um gap aí, uma necessidade de melhorar essa estrutura dos professores também se sentirem mais valorizados, mais reconhecidos, para que eles sejam mais motivados e queiram de fato fazer esse modelo acontecer, porque ele é muito bacana. Sem dúvida. Agora, mesmo com esses buracos na grade horária, Ana, o diretor de escola, Eliezer de Souza, que é um dos que faz um depoimento no filme, ele reclama da falta de iniciativa dos alunos. Então, ele, por exemplo, cuja família tinha dificuldade financeira, e ele mesmo diz que ele teve que estudar escrevendo em papel de pão, É. venceu e se tornou uma escola. Então, falta iniciativa da parte deles. Por que você acha que isso acontece? Por que eles eles vivem nessa inércia, esses estudantes, esses jovens? Antes de entrar nesse assunto, Julie, da falta de protagonismo dos alunos, eu só queria completar, porque você me perguntou se isso não acontecia na escola particular, né? Essa questão da, então, de fato, na escola particular não tem janela, né? Porque quando falta um professor, eles substituem ou até colocam os alunos para fazer alguma atividade, o próprio professor manda alguma coisa, então ninguém fica sem aula, né? E isso seria possível de acontecer na escola pública também. Quer dizer, se o professor não foi, ele manda lá a matéria e os alunos são grandinhos o suficiente para sentar na carteira e fazer uma redação ou fazer uma atividade, mesmo sem o guia do professor. Então, seria possível, né? Mas aí Com precisa esse, querer. com esse seu comentário, eu acrescentaria mais um problema, o buraco na grade curricular. A falta de gestão das escolas. Uhum, Falou, né? O professor teve que faltar, ou ficou doente, ou qualquer outra coisa, uhum. rapidamente então faria um trabalho em grupo, ou mobilizaria um outro professor para substituir, então também É, falta gestão. talvez, sim, você tem razão. E a outra luta nas escolas particulares, de fato, há um ensino mais individualizado, há mais atenção, há menos alunos na sala de aula, e devido a isso, o professor da escola pública fica mais exausto mesmo, porque existem as questões de indisciplina e elas acontecem em qualquer escola, né, em qualquer classe social, os alunos hoje peitam muito, eles trazem muita a questão da, a gente vai falar de protagonismo, mas tem muito aluno que de fato vai para cima do professor e quer é, questionar ou quer, né, muitas vezes de uma maneira não adequada, se impor, e isso realmente acontece. Mas na escola pública os desafios são muito maiores, sem dúvida alguma, com essa questão da demanda de muitos alunos, de falta de material adequado, sem apoio pedagógico, né, poucos profissionais, sem a formação necessária. Então, é um desafio gigante. A minha fala é: sem valorização do magistério, não tem transformação possível. Não tem, não tem. Isso para mim é um dos maiores desafios, né? E agora entrando na questão que eu te falei, reclamação do professor Eliezer, né, que falta iniciativa dos alunos, né? Ele, com toda a dificuldade que tinha, dificuldade financeira, estudou em papel de pão, e ele se tornou um diretor de escola, né? Então, por que os Uhum. alunos eles vivem, eles têm essa falta de iniciativa, essa inércia? Olha, Julie, de fato há falta de iniciativa dos alunos, de maneira geral. Mas isso não vem do nada. Isso é um reflexo do sistema, que por anos e anos Uhum. e anos ensinou os jovens apenas a cumprir tarefas, a sentar aí na carteira, o professor é que manda. Então, o ensino tradicional
durante toda a vida, né? E eu, com a idade que eu tenho hoje, eu vejo, meu Deus, eu estudei em escola tradicional, o meu ensino foi super tradicional, e hoje eu falo, caramba, que oportunidades que a gente perdeu por não ter tido a chance de ir para frente, de falar, de interagir, né? Como a escola hoje oferece para os alunos essa oportunidade de ter voz e tudo mais. Mas isso tudo é um treino, isso tudo leva tempo. Então, essa postura mais autoritária do professor, que é o dono do conhecimento, ele está lá na frente, todos os alunos fiquem quietos, que aqui quem manda sou eu, quem sabe sou eu, ela ainda permanece, ela é um resquício, né? E o professor, o professor quando ele não tem essa formação, esse preparo, ele tem medo de perder. Porque o que ele sabe fazer é dar aula, é ele o transmissor do conhecimento. O aluno fica quieto, segue a apostila, né? Preencheu corretamente as questões, ok, leva um certo verde, não preencheu corretamente, é um X vermelho, era assim nas minhas escolas, né? Então, a autonomia não nasce de um dia para o outro, ela é consequência desse sistema que sempre vê o aluno como espectador. Agora, autonomia se aprende, né? Mas requer incentivo, requer escuta, muita confiança para que esse jovem sinta a sua potência, que ele tenha autoestima suficiente para bancar, para falar lá na frente, para errar, para se expor na frente dos outros. E para jovem, acho que a coisa mais difícil é se expor, porque eles têm medo de pagar mico, eles têm medo dos outros rirem, de sofrer bullying, né? Ou de ser puxa-saco do professor quando ele fica muito atuante, né, dentro da sala de aula. Então, eu penso que essa questão do protagonismo, ela é urgente também, porque o mundo de hoje exige protagonistas. Quem se dá bem no mundo? Quem vai lá para frente, quem mete a boca no trombone, quem pede, quem fala, né? No Brasa, por exemplo, a gente tenta estimular bastante isso, né? E às vezes parece que eles não querem nada. O jovem fica lá, chega quietinho, inclusive pelo fato de muitos não se conhecerem, eles não são um grupo super coeso, cada um estuda numa escola diferente, né? Então eles não têm muitos laços ainda. Mas quando eles encontram, por exemplo, uma atividade que faça sentido para ele, quando o jovem se sente ouvido, quando a gente ressalta, enfatiza que ele pode errar, que ele pode falar, que a gente está lá, que a gente é um grupo, que a gente é tudo amigo, que a gente está no mesmo barco e que a gente está buscando soluções para que fique bom para todo mundo, aí esse brilho no olho aparece, eles falam, putz, aqui eu posso falar, aqui eu posso ser quem eu quero, aqui eu não vou ser julgado, né? Mas o problema é que muitas vezes na escola eles não têm esse espaço. É eles e mais 39 na sala para falar, né? E eles não sabem nem o que motiva eles não, muitas vezes não têm nem noção das suas fortalezas, da onde eles são bons, da onde eles se destacam. Não, acho que Pode falar. talvez seja que cause essa insegurança de errar. Porque errar deveria ser algo natural. Ninguém é perfeito, todos estamos sujeitos a erros. E Isso. se você errar. Então, eu acho que essa falta de noção do que eles gostam, das capacidades, acaba causando isso. Um dos motivos, né? Claro. Sim, sim. E essa abordagem, né, do erro, de aprender pelo erro, ela é bem antiga já, não é uma novidade na educação. Quando a educação começou a migrar do modelo tradicional para as abordagens construtivistas, que permitem, que enxergam que o aluno aprende através da interação com o outro, com o meio, através do erro, só que já faz bastante tempo aqui, né? Então, assim, aonde que a escola não viu isso ainda? Aonde que muitas escolas ainda não estão lá, né, para deixar o aluno errar, para enxergar o erro como parte do processo, porque a palmatória, se errou, vai levar a tapa na mão, né? Mas muitas vezes a palmatória está aqui, porque o aluno se sente ofendido, se sente agredido, dependendo da postura do professor e como o professor enxerga o erro que o aluno fez. Agora, entrando no tema da evasão escolar, a gente falou um pouquinho lá no começo, mas agora vamos aprofundar. Tem a professora Bruna Lombardo no filme que ela comenta, inclusive, que alguns pais justificam a retirada do aluno da escola dizendo que ele precisa trabalhar para ajudar no sustento de casa, que ele precisa cuidar do irmão menor, porque senão não tem ninguém para cuidar, não tem creche, não tem vaga de creche para colocar essa criança. Então o irmão maior tem que cuidar do irmão menor.
A gente sabe que isso é realidade, sim, em muitos casos, mas a gente também sabe que muitos também são uma desculpa, né? Que nem tem aquele depoimento do próprio jovem dizendo: eu quis sair mesmo. Depois eu me arrependi, mas eu quis sair mesmo. Né? Então, assim, uma decisão precipitada, depois ele se arrependeu, e aí, qual foi o destino dele? Quando a entrevistadora pergunta, aí, para onde? E você foi trabalhar com o quê? Ah, fui trabalhar numa escola. Então, Porteiro. de porteiro numa escola. Então, isso, né? Então você vê que como, como eles estão perdidos, né? Então, eu queria que Uhum. você falasse sobre essa questão da evasão, né? Me parece que também nas escolas particulares isso não acontece. Certo. De fato, a parceria família-escola, ela é fundamental. Quando na escola particular, por exemplo, o pai vai visitar a escola e a gente fala, olha, observa bastante, porque muitos pais têm dificuldade de escolher a escola ideal para o filho. E a gente orienta, conversa, faz perguntas, vê se a escola dá bom match com a sua família, com a sua forma de pensar, com os seus propósitos, porque tem para todo mundo. Né? Tem famílias que querem, almejam uma escola XYZ e quando chega lá, matricula o filho, nossa, o filho odeia, o filho não tem nada a ver com aquilo, aquilo era para o pai. Bom, mas o pai já passou da época de escola, então vamos escolher uma escola que seja boa para o filho e não para ele, né? Então precisa pensar, nas escolas particulares isso costuma acontecer, o pai escolhe, né, a escola que ele quer, e a escola particular normalmente faz questão da parceria dos pais. Convida para reuniões, faz há diversas interações entre as famílias, né? Tem o grupo de pais e mestres, cada escola chama de um jeito, mas tem isso, tem as reuniões individuais com o professor, tem as reuniões de grupo, tem diversos momentos em que os pais participam da escola, eventos e tudo mais. A escola pública poderia e deveria oferecer a mesma coisa e o mesmo incentivo para que as famílias participem da vida escolar dos filhos. Mas não é o que a gente observa, de fato, né? Na realidade, as as escolas públicas sofrem com a falta de interesse dos pais e é como se a escola estivesse competindo com a família, porque a família puxando o jovem de um lado, falando: vem para cá, vem me ajudar a cuidar do seu irmãozinho, eu preciso trabalhar, é, o barraco caiu, hoje você vai faltar na escola para me ajudar a reconstruir o barraco, e assim, todas as dificuldades do mundo. Tem criança que não tem dinheiro para ir para a escola, né? Eu já vi isso acontecer no projeto, pelo menos, né? Então, existe essa questão, sim, né? Que é por causa da evasão, mas também existe uma questão estrutural, Julie. Os próprios pais não tiveram esse modelo dos pais deles, de incentivo. Então, há muitas gerações que esse sistema persiste, da necessidade de trabalhar, de trazer dinheiro para casa e de enxergar somente o curto prazo. É, O longo, médio e longo prazo, então, não existe para é, eles. Porque o importante é o prato de comida hoje. Eu não tenho dinheiro para comprar a carga do meu celular, eu não tenho como me comunicar. Então, sem recarga de celular, eu não sou ninguém. Eu não tenho dinheiro para servir o prato de comida para os meus filhos. Então, como que eu vou me importar com uma coisa que eu nem sei se vai acontecer, se a educação de fato vai proporcionar isso? Porque eles não viram isso acontecer. Nem com eles, nem com a família deles, né? É uma desvalorização simbólica da escola, né? Porque eles não desvalorizam de propósito, né? As, sim. as famílias não valorizam porque não viveram isso. A escola não é vista como o caminho para uma vida melhor. Realmente é uma perda simbólica do valor da escola. Ela deixou de ser vista como um caminho. Precisaria de todo um trabalho também com os pais, como você colocou, né? Como é feito, como é um trabalho feito nas escolas particulares, a escola pública também precisaria trabalhar esses pais. Exato. Precisa refazer o pacto escola-família na escola pública, né? Os pais precisam se ver como parte do processo. Os pais precisam entender que é responsabilidade deles a educação dos filhos e não só o prato de comida, porque o que vai garantir o prato de comida a longo prazo dos filhos, dos netos, de todo mundo, é a educação dos filhos. Mesmo com todas as dificuldades, o trabalho de convencimento de que é só pela educação que eles vão chegar lá é Né? que deve ser feito. E olha, muitas vezes a gente já quis introduzir no nosso projeto aulas gratuitas para as famílias, pais analfabetos, então EJA, né, Educação de Jovens e Adultos. A gente vai e coloca a opção de horário de manhã, opção de horário à tarde, eles não aparecem. É Eu verdade. fechei turmas
diversas vezes no projeto de aulas para as famílias, de aulas de reforço escolar para os alunos que estavam com muita defasagem. Então, por exemplo, aluno de nono ano que tem nível de quinto ano, aluno de quinto ano que não sabe ler e escrever. E aí a gente oferecia suporte. Eles não vão. A gente Eles fecha as turmas por falta de engajamento, é, né? Então, a gente pensa assim, que quando a família acredita na escola, é meio caminho andado. E às fazendo. vezes, eu quando os jovens faltam, eu ligo, eu faço um telemarketing, um pós-atendimento. Eu ligo, e aí, por que que faltou? Depois que faltou duas, três vezes no projeto. E aí, para descobrir, né, o que está acontecendo. E, e muitas vezes eles dão as desculpas, eles falam Coisas que você desculpas. nem acredita, né? Que são, Exato, imagino, mais exato. variado. Exato, eu falo, caramba, a gente oferecendo isso, querendo te mostrar que esse caminho é o melhor, mas eles falam, ah, não, Ela é bem emblemática, eles não conseguem enxergar a longo prazo, só o curto e é um isso. pouco médio, né? Agora, Ana, é nítida a diferença no filme dos alunos atuais com os ex-alunos, por exemplo, um grupo de senhoras, o amor, a alegria, a empolgação com que elas falam da época de estudantes, inclusive a senhora Haroldina Cardoso, ela conta com um entusiasmo ímpar, assim, que ela foi oradora da turma e que a escola foi um templo abençoado. Eu sei que você já vem abordando ao longo de todas as minhas perguntas um pouquinho do tema, né? Mas o que você acha que aconteceu que tem essa discrepância toda entre as jovens senhoras que amavam a escola era tudo, e os jovens de hoje, né? Com esse comportamento. De fato, chamou atenção, né, que ela chama a escola de um templo abençoado, é bem forte a fala delas. Eu também fiquei emocionada, pensando que antigamente a escola era um lugar de pertencimento, de orgulho, né, gostava de falar que estudava naquela escola, falam da escola com muito amor, né, e hoje em dia, para muitos jovens, o que a gente vê é que a escola é vergonha, né, da vergonha é um lugar de carência, né, é um É, lugar onde eles são esquecidos, né, onde os prédios muitas vezes são degradados, então não tem ninguém olhando, ninguém se importa, né? Falta recursos, eles não têm equipamentos, as relações são frágeis, eles não têm adultos de referência na maioria das vezes. Muitas escolas, então, são muito frias e não mostram esse vínculo que o aluno deveria ter, esse vínculo afetivo. Eu penso, a escola perdeu o afeto? Onde que foi parar isso, né? Porque quando o afeto vai embora, o aprendizado está completamente à mercê, ele se torna uma coisa mecânica, né, sem emoção, e para aprender a gente precisa estar envolvido, a gente precisa querer, a gente precisa estar empolgado. Então os jovens não admiram a escola, porque eles não se sentem acolhidos pela escola. Eu acho que quando a escola os envolve amorosamente, emocionalmente, os jovens, eles ficam encantados, porque eles se sentem queridos, eles se sentem abraçados. Penso que é esse dever, não só da escola como um espaço físico em si, mas uhum. como um espaço de acolhimento pessoal, humano. E aí volta para aquela questão: são quantos jovens para cada professor? O professor consegue dar conta desse acolhimento, desse olho no olho, dessa atenção individualizada? De novo, volta a comparação com a escola particular, que tem menos alunos, que os professores são treinados. Hoje a gente fala de educação socioemocional e faz tempo já que a escola particular aborda esse tema, né? E com a pandemia, então, pós-pandemia, esse assunto escancarado da necessidade de haver um cuidado maior com bem-estar, com temas que fortalecem os jovens emocionalmente. Escolas como a nossa, e no nosso projeto, inclusive, que tem meditação diária, prática de yoga, diálogos, ações mais reflexivas, conteúdos escolares voltados para essa construção, sustentabilidade, é tudo isso que o jovem precisa hoje em dia. Porque, de novo, vamos falar que a escola é responsável só por conteúdo acadêmico? Esquece, gente. Eles vão pro chat GPT, eles têm tudo lá do conteúdo. Não é isso que a escola precisa focar hoje em dia. Eles vão chegar lá, a escola vai dar, a escola é lugar do conteúdo, tá tudo certo, mas isso é o mínimo. Isso é muito básico. A escola já não sobrevive só disso. Não pode ser só isso. E aí, essa falta de encanto com a escola
falando sobre o aspecto físico, de fato, a escola é abandono. Outro dia eu estava no projeto e a gente estava falando sobre protagonismo. Houve um grupo de advogadas que foram lá na escola falar sobre a voz, sobre o espaço que o jovem tem de conseguir as coisas que quer para si próprio, para sua comunidade, de lutar, sendo através da política ou de atitudes pequenas dentro da sua própria comunidade e tudo mais. Eles se dividiram em grupos e eles tinham que escolher uma coisa que tivesse ao alcance deles lutar por, né? E um dos grupos, dois grupos trouxeram coisas muito interessantes. Um deles falou sobre a escola, que eles já tinham perdido as esperanças, porque era teto caindo, era mofo nas paredes, falta de pintura, falta de grades nas janelas, tudo depredado, vidro quebrado. Então, assim, eles entram, eles veem aquele modelo, eles falam, gente, eu desisto, como que eu vou pedir, né? Então, o projeto deles foi ir às autoridades e fazer uma comissão, ir aos diretores da escola pedir por condições melhores de espaço físico. Enfim, o outro grupo eu nem vou mencionar porque falava sobre fazer mutirão de limpeza na comunidade, o que também foi super legal e está super à mão deles, dá para fazer, né? Não precisa de mudar políticas públicas, não precisa de nada muito elaborado, né? Mas essa da escola não depende deles, eles não vão lá trocar vidro quebrado, pode até fazer um mutirão de fim de semana, as famílias vão lá, mas precisa comprar tinta, a tinta custa caro. E o ambiente, o próprio ambiente, né? Você entrar num lugar depredado, você já sente uma energia mais pesada, então aquilo também não contribui, né, para que a coisa Exato. do ensino flua, né, É. as atividades, enfim, tudo. Né? Só um adendo, né? O belo inspira, sempre. Todo mundo gosta de coisa bonita. Sim. E o belo nem sempre é o melhor, é o mais caro. Eu já É, visitei várias escolas públicas e várias escolas premiadas porque eles têm um espaço lindo, maravilhoso, dentro das possibilidades. Então, parque, usando pneu, usando o resto de madeira. Então, assim, quando há criatividade e quando há boa vontade, é aquilo, não precisa ser lindo, maravilhoso, mas precisa ser limpo, precisa ser bem cuidado, não pode ser depredado. Quebrou, tira de circulação, joga, tira dali, né? Conserta. Esse claro, mindset que eu acho que falta, né, nas escolas públicas, quebrou, deixa lá, e vai ficando quebrado. Aí o jovem entra, tá quebrado. Então, para ele, estar num ambiente onde as coisas são quebradas é ok. é Estar num ambiente onde as coisas são sujas, misturadas, é ok, porque ninguém, né? Esse fim de semana eu levei os jovens em uma das minhas escolas para um evento esportivo e foi servido bolo de chocolate delicioso, maravilhoso. Os jovens comiam e eles saíam da mesa, eles saíam carregando o bolo e o bolo caía no chão. E eu olhava e aquilo começou a me incomodar. Eu peguei guardanapo e eu comecei a baixar e tirar as migalhas do chão. Eles ficavam sim, me olhando assim. Eu falei, gente, o chão tá sujo. Vocês vão pisar nesse bolo de chocolate com brigadeiros, vão sujar a escola inteira. Dá pra você claro, pegar um pedaço de papel e ir lá limpar? Eles ficavam me olhando assim, tipo, zero modelos, é, sabe? De limpeza. Então, assim, se você não encontra um ambiente limpo, não fui eu que sujei. Então deixa sujo mesmo. E vira aquela é, bola de neve, né? Educar pelo exemplo. E aí eles entram nessa escola degradada. Que exemplos eles têm? De depredação. predação. Poxa, E aí não é inspirador. Quem que quer ir para um lugar depredado, né? ninguém, ninguém. Agora você E eles acha, falam de prisão também, né? Eles falam de prisão, que a escola é uma prisão, né? falam do sinal, que parece sinal de prisão, né? É. Agora, eu não vou lembrar quem foi, comentou que esse pessoal do ensino médio, esses jovens, é uma geração que parou de sonhar. Você concorda com isso, Ana? Eu não acho que eles pararam de sonhar. Eu acho que é uma geração que está cansada. Eles estão cansados de tentar seguir. Eles estão desacreditados. Uhum. Mas também pela falta de exercício de protagonismo, eles têm esse paciência aqui, ó. Ou Eu seja, tenho tão pouquinho, não deu? Já não dá. Mas isso é característico de jovem, né? Agora, pensar que as dificuldades que eles encontram são potencializadas por tudo isso que a gente está conversando, por todo o entorno, faz sentido. Faz sentido. Eu acho que eles continuam sonhando, mas eu acho que eles estão cansados de promessas, né, como esses alunos, esses jovens que falaram para mim, a gente está cansado de pedir para o diretor olhar para o espaço da escola. A gente está cansado de falar que o vidro está quebrado, ou que o banheiro não funciona, que não dá descarga. E aí, quando eles não têm retorno, eles falam, putz, então não adianta pedir, vou me calar. Eu acho que eles sonham, mas eu acho que muitas vezes eles sonham sozinhos, eles não têm boas referências. O meu sonho como educadora é que todo jovem tivesse um adulto de referência, sabe? Outro dia eu perguntei para um jovem lá do projeto,
como é que tá a vida, não sei o quê. Tive um papo mais individualizado com ele. Ele falou, putz, tô com muita dificuldade em casa, dificuldade na escola. Falei, mas escuta, na escola você não tem um professor com quem você possa conversar, se abrir, falar, né? Porque aí ele começou a discorrer sobre os problemas da escola. Ele falou, putz, pior que não. Olha Não só. tem, é só bronca, é só bronca, é só suspensão, é só não sei o quê. E esse jovem deve ser mais indisciplinado, deve ter questões aí que ele não consegue segurar a onda, e aí ele usa a potência dele para o mal, entre aspas, né? Ou ele age de maneira inadequada e ele não encontra respaldo porque o professor não sabe como lidar. O professor não sabe olhar para ele amorosamente e dizer, putz, vem cá, você deve estar sofrendo, né? Como é que eu posso te ajudar? Ou você quer me contar o que está acontecendo com você? Por quê, Júlio? O professor tem que correr com conteúdo. Se o aluno não aprender aquilo, ele vai ser culpado. E no fim, o conteúdo escolar é mais importante desse conteúdo emocional que ele tem que tá ok para lidar com a vida inteira. Até porque se ele não estiver bem emocionalmente, ele vai mal na escola mesmo, né? Ou seja, em primeiro lugar deveria ser o cuidado emocional e esse olhar do professor. E o jovem não encontra isso na escola, então ele está cansado. Ele não tem rede de apoio. Em casa ele só briga com os pais. Eles ouvem todo mundo dizer não, basta querer, quem quer consegue. Essa fala depende, né? Porque sempre às vezes precisa de um empurrãozinho. Na prática eles veem que não é bem assim. Não basta querer, às vezes eles querem muito e não conseguem. Tá cansado de bater a cabeça, né? Eu acho que eles não pararam de sonhar, acho que os sonhos estão adormecidos devido a todo esse contexto que você acabou de falar para nós. Né? Sim, sim. E Eu acho também que o sonho está lá. Eu acho que assim a pressão por sucesso é muito grande. Né? De novo, a gente volta para a questão das redes sociais e das comparações. A falta de perspectivas faz com que eles não queiram sonhar grande. Né? Então eles falam, não, para mim isso aqui já está bom. Se eu é, conseguir isso aqui a mais do que a minha família, já está bom. Eles não se enxergam conseguindo grandes coisas, porque também eles não querem fazer grandes esforços, tá? Eles não exatamente, querem. tem grandes esforços, não temos grandes recompensas, né? Exato. Então, eu acho que esse exercício da comparação elimina o sonho. No nosso projeto, né, no Brasa Jovem, a gente trabalha justamente para devolver para eles a capacidade de sonhar, a capacidade de acreditar que eles têm potencial, valorizar as questões que cada jovem tem. Então, a gente faz muitos exercícios de deles verem que aonde que ele é bom, aonde que ele tem mais dificuldade, que ele deve evitar, ou como que ele pode evitar as armadilhas se ele se comportar dentro desse modus operandi, né? A questão, por exemplo, de palavrão. Nossa, eles chegam. A falta de educação, né? Inclusive a escolha de palavras e tal, é enorme. Mas o que que eles veem quando eles voltam para casa? É, Então, tá, assim, tá justificado. E aí você precisa dizer para ele, olha, nesse ambiente você não pode se comunicar dessa maneira. Quando você for para uma entrevista de emprego, quando você for fazer um treinamento, quando você for visitar, ou às vezes a gente leva eles para passeios, né? Teatros, parques ou outros locais, a gente fala, não pode se comportar assim, porque olha, tá vendo? Aqui ninguém fala dessa maneira. Então, assim, as referências que eles têm, é, elas não são de qualidade. Então, às vezes a gente fala coisas para eles, eles enxergam esse gap enorme e falam, nossa, como é que eu vou fazer para chegar lá? Né? fica aquela dúvida, né? Aquela interrogação na cabecinha deles. Agora, voltando pro novo ensino médio, que é uma das abordagens do filme também. Existem alguns alunos que reclamam, né, que houve uma ampliação de matérias, você até falou sobre isso, mas ao mesmo tempo um esvaziamento do currículo. Então, matérias como física e química, que são essenciais no vestibular, foram excluídas da grade. Então, os alunos reclamam disso porque como que eles vão passar no vestibular sem o ensino de química e física? E uma das matérias que foi incluída chama projeto de vida. E eles também reclamam porque eles acham sem sentido. Na minha visão, eles acham sem sentido. É um caderno que o governo envia com uma série de perguntas em relação a essa matéria projeto de vida. E eles têm que responder, e eles acham aquilo sem sentido. Né? Então, eu acho que falta também mais acolhimento, falta o professor ter uma base, explicar sobre o que aquilo se trata, né? Enfim, o que você acha, Ana? É uma matéria super importante, é o que você disse, está na base emocional, que é a base de tudo, e eles não conseguem enxergar, né, isso.
Isso, a ideia dessa matéria, projeto de vida, é maravilhosa. Sim, Ajudar o aluno a pensar sobre si, quem que ele é, o que que ele quer para o futuro, quem que ele vai ser, como que ele pode fazer para chegar lá, é fantástica. Deveria ser a base de tudo, Júlia, honestamente. Deveria né? começar desde cedo a ensinar os alunos a ter essa potência emocional, para chegar lá na frente já como um jovem bem resolvido com as suas questões e poder seguir com as suas escolhas de uma maneira mais tranquila. Então, esse turbilhão do jovem dá muito dó de ver que eles poderiam estar mais tranquilos nessa época da vida e eles não estão por conta de todas essas coisas que a gente está levantando. Na prática, o que que virou, de fato, essa apostila? Uma coisa burocrática para preencher, uma coisa mecânica, sem sentido, porque os professores não estão preparados para aplicar esse É, tema. Porque o que deveria acontecer é, vamos lá, um tutor ou uma pessoa que acompanhasse esse jovem, que tivesse, de fato, olhando esse jovem no olho, ajudando ele, perguntando, fazendo as perguntas que façam o jovem refletir, né? Não dando as respostas, porque o jovem precisa ir atrás, né, das respostas. Ninguém vai decidir por ele, você vai ser isso, você vai ser aquilo, o melhor caminho para você é isso, aquele. Mas às vezes você provoca, fazendo perguntas, fazendo o jovem refletir e seguir as suas próprias conclusões, né? Então, sem esse diálogo real, sem esse vínculo de um adulto de referência para o aluno, fica muito difícil ter um projeto de vida. E aí, aquela resposta que o aluno deu: ah, não tem nada a ver. O cara perguntou se eu sou bom para o mundo. Adorei o jovem falando sobre isso. Tipo, eu sou bom para o mundo, né? Ele não conseguiu nem alcançar, que é uma pergunta importante. Você é bom para o mundo? Você faz bem? Você. Né, ele pode tem outro lado da pergunta que é muito legal, mas o jovem não vê o menor valor nisso, porque está descontextualizada. Ninguém exato. apresentou para ele essa questão de uma maneira legal para que ele fizesse essa reflexão, né? Então o problema não é o tema, o problema é a forma, é a falta de formação dos professores para introduzir esse tema, conduzir conversas de uma maneira respeitosa, ouvindo o jovem de fato, dando voz para ele, reconhecendo as dificuldades que o jovem tem, porque nesse tema de projeto de vida vai sair mil problemas, vai sair mil coisas super ricas de conversar, de esclarecer, de resolver para ajudar esse jovem a se encaminhar na vida. Então, falar de projeto de vida exige muita escuta, exige presença, exige empatia. Quantos de nós não gostaríamos de ter tido essas referências lá atrás, né? Eu também sou fruto de escola tradicional, eu não tive aula de projeto de vida e hoje eu olho e falo, nossa, eu queria ter estudado hoje em dia. Eu tô louca para ver meus netinhos indo para a escola para eu poder ver se a escola de fato vai aplicar isso que é tão legal hoje, que está na mão dos educadores fazer, né? Quando a gente vê que o aluno é ouvido de verdade, o projeto de vida deixa de ser mais uma matéria e passa a ser um instrumento transformador na vida dos jovens, né? Eu, Então, tomara eu que a gente chegue lá. tomara. Eu também sou fruto da tradicional, também não tive essa matéria e também me fez falta, viu, Ana? É. Dá-lhe terapia depois, né? Pra gente dar conta do que a gente varreu para debaixo do tapete, porque era isso, né? Antigamente ninguém via. É verdade, é verdade. Para a gente finalizar, eu gostaria que você falasse um pouco desse projeto maravilhoso que você tem na Vila Brasilândia, o projeto Brasa, especialmente o Brasa Jovem, que, dentre muitas coisas, dá esse suporte dessa educação socioemocional para o jovem, que é nada mais do que desenvolver habilidades, né, como proatividade, criatividade, pensamento crítico, colaboração, para que eles possam desenvolver as competências, né, aquilo que eles se enxergam fazendo, né, e nada também muito engessado. Se de repente, por um período, eles quiseram fazer alguma coisa, depois eles querem mudar, também é permitido, né? Você não tem que ficar numa profissão ou numa função a vida toda, né? Então, conta um pouco para nós aí sobre esse projeto maravilhoso que você tem. Bem, o Projeto Brasa Jovem é um espaço onde a gente tenta trabalhar essa formação integral e oferecer para os jovens conteúdos que eles não tenham na escola, né? Então, são conteúdos que a gente fala que são para a vida.
É para o jovem ter uma fortaleza cognitiva, emocional, social. O projeto, então, não quer só formar mentes, mas também quer formar corações, quer jovens preparados para os desafios do mundo moderno, né? Então, a gente tem cerca de 60 jovens inscritos no projeto hoje, porém, a taxa de frequência gira em torno de 30. Então, a gente tem 50%. Não de evasão, mas de rotatividade, sabe? Eles não são sempre os mesmos jovens todos sábados, mas sim, existem muitos que se inscrevem e depois não vão por preguiça, por diversos problemas. Então, a gente tem vagas abertas, tem possibilidade de receber mais jovens. É um desafio enorme a retenção dos jovens. Então, o projeto conta com 3 atividades. Ele funciona das 9 ao meio-dia todo sábado. A primeira atividade a gente chama de espiritualidade, que não tem nada a ver com religião, são temas ligados às questões mais sutis, as questões socioemocionais, as questões de lidar com o próximo, estar bem consigo próprio, esse conteúdo mais socioemocional. A segunda atividade, ela se chama sustentabilidade e ela também gira em torno de temas que são relativos ao bem-estar. E aí, relações éticas comigo, com o meu próximo, com o ambiente, né, e relações sustentáveis, a forma como a gente pode estar nesse mundo de uma maneira sustentável. Essas duas são obrigatórias. Porém, não são elas que atraem os jovens. Se fosse só essas duas, os jovens não viriam. Então, a gente tem uma terceira atividade que é eletiva. Os jovens podem escolher entre 3 oficinas: informática, inglês e música. E são essas que atraem. Essa é a cenourinha para o jovem se matricular no projeto, porque ele vê o uso imediato. Precisa aprender inglês, precisa aprender informática. E a gente fala, gente, isso aí tem na rua, tá cheio de curso, né? Online, gratuito, inclusive. Mas tudo bem, isso é o que atrás, e eles são incluídos, então, nessas matérias, eles podem rodar dentro dessas oficinas. A gente, então, sofre com evasão, a gente sofre com indisciplina, o jovem não está acostumado a seguir regras, eles chegam com uma linguagem muitas vezes inadequada, eles não têm essa referência de compromisso, então muitas vezes a gente promove passeios, ganha os ingressos para um teatro, sei lá, um Broadway musical, ganha ingresso para levar a moçada para assistir o Rei Leão, né, aqui no Brasil ano passado. Nossa, eu tive 10 desistências que eu fiquei morrendo de vergonha das famílias que ofereceram esses ingressos. Falei, gente, vocês não tem noção, vocês fizeram um compromisso, preencheram o formulário Google lá de sim, eu vou, e aí chega na hora simplesmente não aparece, então falta compromisso para eles, entendeu? Falta essa disciplina de arcar com a palavra, né, de tudo mais. Mas a gente acredita que o projeto recupera muitos jovens que chegaram lá em frangalhos, no estado emocional, é, beirando o suicídio, tendo muitas questões, foram muito beneficiados. Hoje tem vários jovens lá com mais de 20 anos que não querem largar o projeto, porque o projeto termina com 18, mas tem muitos lá que não vão embora, eles estão lá, atuam como monitores, muitos ajudam a gente já, né? Muitos eram jovens extremamente problemáticos e hoje são os que ajudam, são os que apontam os problemas. Então é fantástico ver que Deu os frutos. frutos, Deu frutos. tem muitos frutos, Julie. Muitos frutos. A gente só se orgulha do compromisso deles, porque eu também sempre parabenizo quem está lá todos os dias, quando a gente vai, eu inicio o projeto com uma breve meditação e um agradecimento por eles estarem lá, por eles terem vencido a preguiça, saírem de suas casas, né, tomado condução, acordado cedo para ir lá. Eu acho que eles são super guerreiros, porque não é uma atividade obrigatória, eles estão lá por vontade própria, e só deles não estarem na rua pensando besteira, fazendo bobagem. Eles Bom, são ótimos. tá ok. Ana, então eu quero te agradecer mais uma vez por ter aceitado o meu convite, agradecer a MPC Filmes e os patrocinadores, o Instituto CNP Brasil, Seguros, Universidade Estácio de Sá, Instituto Edux, por promover esse circuito Cinema em Movimento junto com o ICEM, Instituto Cultura e Movimento. Então, obrigada novamente, Ana, foi muito boa a sua contribuição, espero que tenha esclarecido aí os pontos principais do filme, fazendo essa intersecção com toda a sua experiência à frente de escolas, com a pedagogia, com o ensino como um todo e principalmente com esse projeto Brasa Jovem. E parabéns Grande, por ele. grande prazer, muito obrigada. Sucesso para o filme. Obrigada, gente. Tchau.